Elliot Alves, chefe da British Oilfields, que o governo inglês organizou para lutar contra a Standard Oil Company, disse: "O país que dominar pelo petróleo dominará também o comércio do mundo. Exércitos, marinhas, dinheiro e mesmo populações inteiras de nada valerão diante da falta de petróleo." A Grande Guerra provou essa afirmação. Mas por que é o petróleo essa força imensa ante a qual o mundo inteiro se inclina? Simplesmente porque a base fundamental da vida industrial moderna repousa no combustível. O grande combustível já foi a hulha. Hoje é o petróleo. Eis tudo. O petróleo apresenta sobre o carvão vantagens enormes. Extração muito mais fácil. O petróleo, uma vez aberto o poço, jorra, isto é, minera-se por si mesmo, ou é extraído por meio de bombas. A refinação pode ser feita no local ou a 1000 léguas de distância. As despesas de refinagem são mínimas, quando opera em grande vulto. O pessoal necessário também é mínimo. Isso põe a indústria de petróleo a salvo das crises operárias inevitáveis nas indústrias exigidoras de verdadeiros exércitos de homens como a do carvão. Transporte facílimo. O petróleo caminha em terra por dentro de oleodutos, como a água encanada. O varejo é abastecido a granel por meio de carros de autotanques ou em tambores de lata. Circula sobre os mares e navios-tanques. As bombas de gasolina o distribuem pelos consumidores e em todas as estradas de rodagem do mundo. Tais e tantas são as vantagens do petróleo que o fedorento sangue da terra passou a ser o sangue da indústria, das finanças, do poder e da soberania dos povos. Se é assim, como então o Brasil se conservou de olhos fechados por tanto tempo? Por uma razão muito simples. O petróleo está hoje praticamente monopolizado por dois imensos trusts, a Standard Oil e a Royal Dutch Shell. Como dominaram o petróleo, dominaram também as finanças, os bancos, o mercado do dinheiro, e como dominaram o dinheiro, dominaram também os governos e as máquinas administrativas. Essa rede de dominação constitui o que, neste livro, chamamos de interesses ocultos. O Brasil, com seu imenso território, em tantos pontos marcados de indícios de petróleo, constituía um perigo para esses trusts. Gustav Grossman, um geólogo que estudou secretamente as nossas possibilidades petrolíferas, escreveu na conclusão do seu relatório reservado, feito por conta e uso de um desses trusts: dada a sua área, a quantidade de petróleo do Brasil talvez seja maior que a de qualquer outro país do mundo. Ora, se era assim, o negócio dos trusts tinha de se acaparar terras potencialmente petrolíferas do Brasil e também catequizá-lo, convencê-lo de que em seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados haverá tudo, menos petróleo. Esses trusts nos conhecem, sabem que o brasileiro é uma espécie de criança tonta que realmente só se interessa por jogo, farra, carnavais e anedotas faceninas. Sabem que o Brasil não dá a mínima importância ao estudo, havendo até inventado um sistema de aprender totalmente novo no mundo, ciência por decreto. Por causa de umas gripes, os meninos que não puderam estudar as matérias do curso, física, geometria, química ou o que fosse, receberam autorização para requerer exame, isto é, pedir que o governo atestasse que eles sabiam as ciências não estudadas. Os trusts estão a par de tudo nesse nosso maravilhoso país. Sabem que o lavrador colhe café e o governo queima aos milhões de sacas para manter o equilíbrio estatístico. Coisa que ninguém percebe o que é, nem trata de perceber. O brasileiro impressiona-se profundamente com o que não entende. Economia dirigida, por exemplo. Ninguém entende isso, e por isso mesmo a economia dirigida do Ministério da Agricultura vai fazendo carreira. Depois de haver demonstrado da maneira mais absoluta a sua inépcia em dirigir com eficiência as coisas mais elementares, como seja uma simples estrada de ferro,
O governo arregaça as mangas para fazer economia dirigida, isto é, transformar a complexíssima economia da nação numa vasta central do Brasil. Os trusts sabem disso e sorriem, e lá entre si combinaram. Nada mais fácil do que botar um tapa-olho nessa gente. Com um bom tapa-olho, eles que vegetam de cócoras sobre um oceano de petróleo ficarão a vida inteira a comprar o petróleo nosso. Enquanto isso, iremos adquirindo de mansinho suas terras potencialmente petrolíferas, para os termos como reservas futuras. Quando nossos atuais campos se esgotarem, então exploraremos os nossos campos do Brasil. A última entrevista de Monteiro Lobato. Isto ocorreu no dia 2 de julho de 1948. É que eu vou pedir ali ao amigo Benquim que me ajude, que me dê um tema para esta dissertação. Vamos lá, Benquim, me dê uma ideia. Fala sobre Dutra. Fala sobre Dutra. Sobre o presidente da República? Não, esse é um assunto proibido. Eu tenho instruções muito severas para não tocar nesses assuntos proibidos. Escolha outro. Sobre o petróleo e o estudante. Sobre o petróleo. Bom, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei 10 anos entendendo de petróleo. E tirando petróleo, furando a terra, etc. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Em vez de estar furando a terra, está abrindo uns postos de esmola, de esmola, né? Virou mais um pobre. O Brasil agora tem entre os seus pobres habituais, os pobres da lepra, os pobres do petróleo, tem o pobrezinho do petróleo. Aí já vi aí um caldeirãozinho, com esse do Exército da Salvação, e um letreiro, pró-petróleo. Os estudantes estão tirando dinheiro para fazer discurso sobre o petróleo. De maneira que o que eu sei do petróleo é isso, que ele evoluiu muito. Em vez de furar a terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra, agarrar o leão pela cauda, né? E de agarrar o leão pela cauda, eu agora estou contemplando essa evolução. O senhor não acha que os brasileiros devem contribuir com essa campanha? Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis no caldeirãozinho do petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro de outra maneira, que dê sob forma de esmola. Ficaremos com mais um pobrezinho aqui, ao lado de tantos que já temos. A primeira pergunta seria a seguinte: se o senhor Monteiro Lobato poderia dizer alguma coisa sobre as suas personagens, embora já essa pergunta seja um tanto quanto cedista, muita gente já havia formulado. Essas suas personagens infantis, principalmente, surgiram como... Pode falar aqui mesmo. Essa pergunta é muito complicada, muito difícil de ser respondida, porque eu não me lembro mais como é que surgiu, faz tanto tempo. Eu me lembro que tem uma Emília, que é muito engraçadinha, mas não me lembro como é que ela surgiu. Tudo isso são coisas passadas. De maneira que eu queria que o radiologista, radiólogo, radio não sei o quê, fizesse uma pergunta menos pessoal, menos próxima. Isso está muito esquisito. Eu vou passar a ele o microfone, está dizendo ele, para ele fazer outra pergunta. Pois não, então, deixado de parte este assunto, nós gostaríamos então de pedir ao senhor Monteiro Lobato alguma coisa sobre a situação atual do Brasil, porque nós acreditamos que há quase uma crise generalizada de confiança, um império do suborno. Se poderia, como escritor, como apaixonado dos problemas nacionais, dizer alguma coisa sobre a época em que vivemos? Essa pergunta ainda é mais difícil que a outra, porque ele acha que estamos numa época generalizada de suborno, e eu tenho medo de me comprometer. Eu já tenho já fui pra cadeia uma vez, e depois disso eu fiquei cauteloso. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. Porque é uma pessoa que já me proibiu de voltar à cadeia, minha mulher. E eu respeito muito as ideias dela. Ela acha que uma vez já é o bastante. E graças aos seus conselhos eu me tornei cauteloso. De maneira que eu não
Não vou dizer nada sobre esse negócio de suborno, mesmo porque não sei o que é suborno. Nunca fui subornado, não tenho nenhuma experiência pessoal do caso. Agora, ouço dizer que é uma coisa muito agradável, que as pessoas oferem grandes lucros por intermédio do suborno, mas não vale a pena entrar em assuntos que podem desagradar pessoas respeitáveis aí fora. De maneira que vamos ver outra coisa menos comprometedora. Então essa outra referência que fiz, nessa crise de confiança generalizada que há por aí, quase ninguém parece que acredite mais ninguém no Brasil, muito menos no futuro de nossa terra. Bom, esse negócio de não acreditar no futuro aqui da Terra é consequência da nossa história. Tudo tem fracassado. Pessoalmente, eu acredito ainda em alguma coisa, mas é pra forma, pra não desagradar totalmente os patriotas, coitados. Eles têm tão boa vontade, têm tanto gosto em que a gente lhes diga coisas agradáveis, de maneira que por causa deles eu finjo acreditar em alguma coisa, mas cá entre nós que ninguém nos ouve, eu também não acredito em mais nada. E tenho verificado o seguinte, que só os homens que chegaram a esta filosofia é que são felizes. Porque todos que ainda acreditam em alguma coisa acabam levando na cabeça. A conversa vai longa, seria muito interessante nós continuarmos, mas urge terminar. Pediríamos então permissão para 2 ou 3 perguntas rápidas, que são mais ou menos de ordem pessoal, mas acreditamos que de muito interesse para os ouvintes. Uma delas também é uma pergunta muito repetida para os escritores, mas somos obrigados a colocar aqui. De todas as suas obras, Monteiro Lobato, qual a que mais lhe agradou, ou que fala mais de perto ao seu coração? De todas as minhas obras, a que mais me agrada é que me dá mais dinheiro. É que me dá maior lucro. Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Narizinho. Narizinho Arrebitado, porque já vendi uma série de edições de Narizinho, já vendi mais de 100 mil exemplares, e portanto esta é a querida do meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, seria mentira e hipocrisia. Pois não, então agora a segunda pergunta de ordem pessoal seria a seguinte. Agora, já depois dessa longa experiência, desses anos vividos, se Vossa Senhoria pudesse voltar aos primeiros anos, gostaria de ter vivido como viveu até aqui? Eu francamente não sei. Não sei se eu voltaria a essa posição. Talvez voltasse. Porque a nela é uma coisa que me seduz muito. É o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha obra, a parte infantil. O grande número de cartas de criança que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem, e o fato de virem, não só do Brasil, como de outros países, sobretudo dos países da língua espanhola, me fazem crer que se eu voltasse, se eu fosse viver de novo a minha vida, eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor que fosse possível ter as mesmas compensações que tenho com as crianças. Ainda agora mesmo recebi aqui uma senhora mãe da Lilibete. Essa Lilibete é uma menina encantadora que mora na rua Monte Alegre, que prometeu me visitar. Eu estou ansiosamente à espera da visita da Lilibete. Eu considero uma visitinha da Lilibete um prêmio. Ora, pelo número das crianças que me visitam, eu tenho, sendo crianças, grande número delas, de grande qualidade, que eu aprecio imensamente, uma vida, se voltar outra vez ao mundo, ele quer continuar assim. De maneira que eu acho que eu teria isso. Viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. E eu tenho sim. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente ganhar de uma coisa que não vale a pena. Bom, então agora a última pergunta, Monteiro Lobato, para encerrar essa conversa agradadíssima, mas que já está ficando um pouco longa. A pergunta seria essa, também de caráter estritamente pessoal. Neste momento, nesta hora, qual seria o seu maior desejo? Por exemplo, viajar, ficar como está, permanecer aqui? É uma pergunta bem pessoal. Meu maior desejo neste momento
queria ver esse locutor pelas costas, né? E eu, já lá em cima do meu apartamento, na cama, para descansar dessa esfrega que levei hoje. Muito obrigado por tudo. E assim esteve o microfone da Rádio Record RB9, nisso que não poderíamos chamar provavelmente de entrevista, mas de uma conversa agradável e amistosa com o repórter, o que vale dizer com os ouvintes da Record, o escritor Monteiro Lobato. A última entrevista de Monteiro Lobato. Isto ocorreu no dia 2 de julho de 1948. É que eu vou pedir ali ao amigo Benquim que me ajude, que me dê um tema para esta dissertação. Vamos lá, Benquim, me dê uma ideia. Fala sobre Dutra. Fala sobre Dutra. Sobre o presidente da República? Não, esse é um assunto proibido. Eu tenho instruções muito severas para não tocar nesses assuntos proibidos. Escolha outro. Sobre o petróleo e o estudante. Sobre o petróleo. Bom, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei 10 anos entendendo de petróleo. E tirando petróleo, furando a terra, etc. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Em vez de estar furando a terra, está abrindo uns postos de esmola, de esmola, né? Virou mais um pobre. O Brasil agora tem entre os seus pobres habituais, os pobres da lepra, os pobres da tuberculose, tem o pobrezinho do petróleo. Aí já vi aí um lugar, um caldeirãozinho, com esse do Exército da Salvação, e um letreiro, pró-petróleo. Os estudantes estão tirando dinheiro para fazer discurso sobre o petróleo. De maneira que o que eu sei do petróleo é isso, que ele evoluiu muito. Em vez de furar a terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra, agarrar o leão pela cauda, né? E de agarrar o leão pela cauda. Eu agora estou contemplando essa evolução. O senhor não acha que os brasileiros devem contribuir com essa campanha? Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis no caldeirãozinho do petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro de outra maneira, que dê sob forma de esmola. Ficaremos com mais um pobrezinho aqui, ao lado de tantos que já temos. A primeira pergunta seria a seguinte: se o senhor Monteiro Lobato poderia dizer alguma coisa sobre as suas personagens, embora já essa pergunta seja um tanto quanto cedista, muita gente já ha formulado. Essas suas personagens infantis, principalmente, surgiram como... Pode falar aqui mesmo. Essa pergunta é muito complicada, muito difícil de ser respondida, porque eu não me lembro mais como é que surgiu, faz tanto tempo. Eu me lembro que tem uma Emília, que é muito engraçadinha, mas não me lembro como é que ela surgiu. Tudo isso são coisas passadas. De maneira que eu queria que o radiologista, radiólogo, radio não sei o quê, fizesse uma pergunta menos pessoal, menos próxima. Isso está muito esquisito. Eu vou passar a ele o microfone, está dizendo ele, para ele fazer outra pergunta. Pois não, então, deixado de parte este assunto, nós gostaríamos então de pedir ao senhor Monteiro Lobato alguma coisa sobre a situação atual do Brasil, porque nós acreditamos que há quase uma crise generalizada de confiança, um império do suborno. Se poderia, como escritor, como apaixonado dos problemas nacionais, dizer alguma coisa sobre a época em que vivemos? Essa pergunta ainda é mais difícil que a outra, porque ele acha que estamos numa época generalizada de suborno, e eu tenho medo de me comprometer. Eu já tenho já fui pra cadeia uma vez, e depois disso eu fiquei cauteloso. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. Porque é uma pessoa que já me proibiu de voltar à cadeia, minha mulher. E eu respeito muito as ideias dela. Ela acha que uma vez já é o bastante. E graças aos seus conselhos eu me tornei cauteloso. De maneira que eu não vou dizer nada sobre esse negócio de suborno, mesmo porque não sei o que é suborno. Nunca fui subornado, não tenho nenhuma experiência pessoal do caso. Agora, ouço dizer que é uma coisa muito agradável, que as pessoas oferem grandes lucros por intermédio do suborno, mas não vale a pena entrar
em assuntos que podem desagradar pessoas respeitáveis aí fora. De maneira que vamos ver outra coisa menos comprometedora. Então essa outra referência que fiz, nessa crise de confiança generalizada que há por aí, quase ninguém parece que acredite mais ninguém no Brasil, e muito menos no futuro de nossa terra. Bom, esse negócio de não acreditar no futuro aqui da Terra é consequência da nossa história. Tudo tem fracassado. Pessoalmente, eu acredito ainda em alguma coisa, mas é pra forma. Para não desagradar totalmente os patriotas, coitados. Eles têm tão boa vontade, têm tanto gosto em que a gente lhes diga coisas agradáveis. De maneira que, por causa deles, eu finjo acreditar em alguma coisa. Mas cá entre nós que ninguém nos ouve, eu também não acredito em mais nada. E tenho verificado o seguinte, que só os homens que chegaram a esta filosofia é que são felizes. Porque todos que ainda acreditam em alguma coisa acabam levando na cabeça. A conversa vai longa, seria muito interessante nós continuarmos, mas por se terminar, pediríamos então permissão para 2 ou 3 perguntas rápidas, que são mais ou menos de ordem pessoal, mas acreditamos que de muito interesse para os ouvintes. Uma delas também é uma pergunta muito repetida para os escritores, mas somos obrigados a colocar aqui. De todas as suas obras, Monteiro Lobato, qual a que mais lhe agradou, ou que fala mais de perto ao seu coração? De todas as minhas obras, a que mais me agrada é que me dá mais dinheiro. É que me dá maior lucro. Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Narizinho. Narizinho Arrebitado, porque já vendi uma série de edições de Narizinho, já vendi mais de 100 mil exemplares, e portanto esta é a querida do meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, seria mentira e hipocrisia. Pois não, então agora a segunda pergunta de ordem pessoal seria a seguinte. Agora, já depois dessa longa experiência, desses anos vividos, se Vossa Senhoria pudesse voltar aos primeiros anos, gostaria de ter vivido como viveu até aqui? Eu francamente não sei. Não sei se eu voltaria a essa posição. Talvez voltasse. Porque a nela é uma coisa que me seduz muito. É o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha obra, a parte infantil. O grande número de cartas de criança que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem, e o fato de virem, não só do Brasil, como de outros países, sobretudo dos países da língua espanhola, me fazem crer que se eu voltasse, se eu fosse viver de novo a minha vida, eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor que fosse possível ter as mesmas compensações que tenho com as crianças. Ainda agora mesmo recebi aqui uma senhora mãe da Lilibete. Essa Lilibete é uma menina encantadora que mora na rua Monte Alegre, que prometeu me visitar. Eu estou ansiosamente à espera da visita da Lilibete. Eu considero uma visitinha da Lilibete um prêmio. Ora, pelo número das crianças que me visitam, eu tenho, sendo crianças, grande número delas, de grande qualidade, que eu aprecio imensamente, uma vida, se voltar outra vez ao mundo, ele quer continuar assim. De maneira que eu acho que eu teria isso. Viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. E eu tenho sim. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente ganhar de uma coisa que não vale a pena. Bom, então agora a última pergunta, Monteiro Lobato, para encerrar essa conversa agradadíssima, mas que já está ficando um pouco longa. A pergunta seria essa, também de caráter estritamente pessoal. Neste momento, nesta hora, qual seria o seu maior desejo? Por exemplo, viajar, ficar como está, permanecer aqui? É uma pergunta bem pessoal. Meu maior desejo neste momento seria ver esse locutor pelas costas, né? E eu já lá em cima do meu apartamento na cama para descansar dessa esfrega que levei hoje. Muito obrigado por tudo. E assistam ao microfone da Rádio Record RB9, nisto que não poderíamos chamar provavelmente de entrevista, mas de uma conversa agradável e amistosa com o repórter, que vale dizer com os ouvintes da Record, o escritor Monteiro Lobato. A última entrevista de Monteiro Lobato.
Isto ocorreu no dia 2 de julho de 1948. É que eu vou pedir ali ao amigo Benquim que me ajude, que me dê um tema para esta dissertação. Vamos lá, Benquim, me dê uma ideia. Fala sobre Dutra. Fala sobre Dutra. Sobre o presidente da República? Não, esse é um assunto proibido. Eu tenho instruções muito severas para não tocar nesses assuntos proibidos. Escolha outro. Sobre o petróleo e o estudante. Sobre o petróleo. Bom, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei 10 anos entendendo de petróleo. E tirando petróleo, furando a terra, etc. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Em vez de estar furando a terra, está abrindo uns postos de esmola, de esmola, né? Virou mais um pobre. O Brasil agora tem entre os seus pobres habituais, os pobres da lepra, os pobres da tuberculose, tem o pobrezinho do petróleo. Aí já vi aí um lugar, um caldeirãozinho, com esse do Exército da Salvação, e um letreiro, pró-petróleo. Os estudantes estão tirando dinheiro para fazer discurso sobre o petróleo. De maneira que o que eu sei do petróleo é isso, que ele evoluiu muito. Em vez de furar a terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra, agarrar o leão pela cauda, né? E de agarrar o leão pela cauda. Eu agora estou contemplando essa evolução. O senhor não acha que os brasileiros devem contribuir com essa campanha? Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis no caldeirãozinho do petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro de outra maneira, que dê sob forma de esmola. Ficaremos com mais um pobrezinho aqui, ao lado de tantos que já temos. A primeira pergunta seria a seguinte: se o senhor Monteiro Lobato poderia dizer alguma coisa sobre as suas personagens, embora já essa pergunta seja um tanto quanto cedista, muita gente já formulado. Essas suas personagens infantis, principalmente, surgiram como... Pode falar aqui mesmo. Essa pergunta é muito complicada, muito difícil de ser respondida, porque eu não me lembro mais como é que surgiu, faz tanto tempo. Eu me lembro que tem uma Emília, que é muito engraçadinha, mas não me lembro como é que ela surgiu. Tudo isso são coisas passadas. De maneira que eu queria que o radiologista, radiólogo, radio não sei o quê, fizesse uma pergunta menos pessoal, menos próxima. Isso está muito esquisito. Eu vou passar a ele o microfone, está dizendo ele, para ele fazer outra pergunta. Pois não, então, deixado de parte este assunto, nós gostaríamos então de pedir ao senhor Monteiro Lobato alguma coisa sobre a situação atual do Brasil, porque nós acreditamos que há quase uma crise generalizada de confiança, um império do suborno. Se poderia, como escritor, como apaixonado dos problemas nacionais, dizer alguma coisa sobre a época em que vivemos? Essa pergunta ainda é mais difícil que a outra, porque ele acha que estamos numa época generalizada de suborno, e eu tenho medo de me comprometer. Eu já tenho já fui pra cadeia uma vez, e depois disso eu fiquei cauteloso. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. Porque é uma pessoa que já me proibiu de voltar à cadeia, minha mulher. E eu respeito muito as ideias dela. Ela acha que uma vez já é o bastante. E graças aos seus conselhos eu me tornei cauteloso. De maneira que eu não vou dizer nada sobre esse negócio de suborno, mesmo porque não sei o que é suborno. Nunca fui subornado, não tenho nenhuma experiência pessoal do caso. Agora, ouço dizer que é uma coisa muito agradável, que as pessoas oferem grandes lucros por intermédio do suborno, mas não vale a pena entrar em assuntos que podem desagradar pessoas respeitáveis aí fora. De maneira que vamos ver outra coisa menos comprometedora. Então essa outra referência que fiz, nessa crise de confiança generalizada que há por aí, quase ninguém parece que acredite mais ninguém no Brasil, muito menos no futuro de nossa terra. Bom, esse negócio de não acreditar no futuro aqui da Terra
é consequência da nossa história. Tudo tem fracassado. Pessoalmente, eu acredito ainda em alguma coisa, mas é pra forma. Para não desagradar totalmente os patriotas, coitados. Eles têm tão boa vontade, têm tanto gosto em que a gente lhes diga coisas agradáveis. De maneira que, por causa deles, eu finjo acreditar em alguma coisa. Mas cá entre nós que ninguém nos ouve, eu também não acredito em mais nada. E tenho verificado o seguinte, que só os homens que chegaram a esta filosofia é que são felizes. Porque todos que ainda acreditam em alguma coisa acabam levando na cabeça. A conversa vai longa, seria muito interessante nós continuarmos, mas urge terminar. Pediríamos então permissão para 2 ou 3 perguntas rápidas, que são mais ou menos de ordem pessoal, mas acreditamos que de muito interesse para os ouvintes. Uma delas também é uma pergunta muito repetida para os escritores, mas somos obrigados a colocar aqui. De todas as suas obras, Monteiro Lobato, qual a que mais lhe agradou, ou que fala mais de perto ao seu coração? De todas as minhas obras, a que mais me agrada é que me dá mais dinheiro. É que me dá maior lucro. Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Narizinho. Narizinho arrebitado, porque já vendi uma série de edições de Narizinho, já vendi mais de 100 mil exemplares, e portanto esta é a querida do meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, seria mentira e hipocrisia. Pois não, então agora a segunda pergunta de ordem pessoal seria a seguinte. Agora, já depois dessa longa experiência, desses anos vividos, se Vossa Senhoria pudesse voltar aos primeiros anos, gostaria de ter vivido como viveu até aqui? Eu francamente não sei. Não sei se eu voltaria a essa posição. Talvez voltasse. Porque a nela é uma coisa que me seduz muito. É o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha obra, a parte infantil. O grande número de cartas de criança que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem, e o fato de virem, não só do Brasil, como de outros países, sobretudo dos países da língua espanhola, me fazem crer que se eu voltasse, se eu fosse viver de novo a minha vida, eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor que fosse possível ter as mesmas compensações que tenho com as crianças. Ainda agora mesmo recebi aqui uma senhora mãe da Lilibete. Essa Lilibete é uma menina encantadora que mora na rua Monte Alegre, que prometeu me visitar. Eu estou ansiosamente à espera da visita da Lilibete. Eu considero uma visitinha da Lilibete um prêmio. Ora, pelo número das crianças que me visitam, eu tenho, sendo crianças, grande número delas, de grande qualidade, que eu aprecio imensamente, mas vida, se voltar outra vez ao mundo, ele quer continuar assim. De maneira que eu acho que eu queria rever de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. E eu tenho sim. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente ganhar de uma coisa que não vale a pena. Bom, então agora a última pergunta, Monteiro Lobato, para encerrar essa conversa agradadíssima, mas que já está ficando um pouco longa. A pergunta seria essa, também de caráter estritamente pessoal. Neste momento, nesta hora, qual seria o seu maior desejo? Por exemplo, viajar, ficar como está, permanecer aqui? É uma pergunta bem pessoal. Meu maior desejo neste momento seria ver esse locutor pelas costas, né? E eu já lá em cima do meu apartamento na cama para descansar dessa esfrega que levei hoje. Muito obrigado por tudo. E assim esteve o microfone da Rádio Record RB9, nisto que não poderíamos chamar provavelmente de entrevista, mas de uma conversa agradável e amistosa com o repórter, que vale dizer com os ouvintes da Record, o escritor Monteiro Lobato.